Fala pessoal, hoje é dia de entrevista aqui no canal do Motorsport.com e a nossa convidada de hoje é mais do que especial. Ela lida diretamente com os principais pilotos do automobilismo mundial na Fórmula 1 e quase todos os fins de semana, tudo para trazer a melhor informação para você e, por que não, até para a gente mesmo aqui do Brasil. Eu estou falando de Mariana Becker, repórter da Band na Fórmula 1. E para me ajudar nessa entrevista, eu vou chamar, você já conhece ele também, Guilherme Longo, que estará comigo nessa grande empreitada, nessa grande honra de falar com a Mari. Tudo bem contigo, Guilherme? Salve, salve, Eric. Bora lá que a entrevista é boa e a gente não pode perder tempo, né? Não vamos perder tempo nenhum, até por conta disso eu já vou pedir ao Schwinn já colocar a Mariana Becker diretamente da Europa, de Mônaco, para bater um papo com a gente. Só vale até ressaltar, essa entrevista está sendo gravada antes do GP da Grã-Bretanha, que teremos uma série de novidades, mas mais do que a gente falar do futuro, que vai ser um dos tópicos aqui com ela, nós vamos falar também do passado de Mariana Becker. Mas antes de falar também do passado, eu quero saber de ti, Mari. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero saber desse ano, como é que está sendo para você uma nova casa, uma nova emissora e um campeonato tão agitado, né? Tão diferente em comparação aos outros em relação à competitividade e tal. Basicamente, assim, este ano aqui, como está sendo para ti? Se tem como ter uma definição até agora, tudo bem? Olá, guris, muito obrigada pelo convite, fico muito honrada, né? E até meio assim, bom, tomara que eu não fale nada errado, né? Já estou falando com especialistas aí, tomara que eu faça tudo certinho. Bom, eu já peço desculpas aí para quem está me vendo se me achar com a cabeça meio torta, porque eu falei para os guris, eu estou experimentando meus óculos, eu ainda não estou conseguindo me adaptar direito, então de vez em quando eu fico meio torta. O negócio é o seguinte, eu acho que esse campeonato tem sido um alívio em termos de competitividade, porque a gente vem de uma hegemonia muito grande há muito tempo, né? E aí a gente acabava no final só contando o quanto a mais que o Hamilton ia, né? Qual era a margem do cara, o quanto mais na frente ele ia largar, né? Então agora a gente vê uma equipe que, por uma questão estratégica, como a Mercedes, e por causa do teto orçamentário e uma porção de coisas, parou o desenvolvimento do carro desse ano, né? Bem antes. E se dedicou ao desenvolvimento do carro de 2022, que vai ser o carro que vai reinar aí por alguns anos. Então, eles pretendem continuar reinando na Fórmula 1, eles, de certa forma, abriram mão, entre aspas, desse ano de 2021. Só que eu acho que eles não sabiam que eles iam abrir mão de 2021. Eles achavam que eles iam ganhar, mas mais apertadinho. E aí os caras chegaram na pré-temporada e aí se deram com aquele assoalho totalmente esquisito, que não conseguiu entender o que estava acontecendo, estuda daqui, mexe de lá. Enquanto isso, a Red Bull, que entendeu rapidamente quais eram as mudanças possíveis e as não possíveis para esse ano, já começou com um carro nascido bonitinho, e nasceu bonitinho na mão de quem, né? Na mão do cara que todo mundo apontava e ainda aponta como o próximo campeão mundial, né? O segundo cara mais talentoso do grid, mas assim, é o que está na agulha, né? A primeira bala já foi, que é o Hamilton, o próximo é o Max Verstappen. E que eu acho que junta. Você me interrompa se eu estiver falando muito, tá? Manda base aqui, não tem problema. Mas eu acho que junta com um momento importante dele como piloto, como ser humano, porque o cara, assim, eu acompanhei bastante ele desde que ele chegou na Fórmula 1, vi aquele bando de porrada que ele dava, o cara fazia, assim, movimentos, ultrapassagens, tomadas de curva absolutamente incríveis e de repente, pá, porrão ali na Sandevot, um negócio falando, meu filho, que houve? E, enfim, então o cara tá maduro, e ele tá maduro como pessoa. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com ele fora da pista, assim, tá mais maduro e tá maduro como piloto. Então acho que é um momento assim
da Red Bull, e eu acho que é um momento interessante para a gente poder também ver mais ultrapassagem na pista. A gente tem um pelotão do meio super interessante, né? Meio para frente, né? Tem o Lando, enfim, tem o Leclerc, tudo bem, Leclerc e Sainz estão com um carro pior, mas você vê momentos de brilhantismo, assim, de disputas que a gente não via antes, assim. E eu acho engraçado que até a minha mãe falou, você vê, eu tô cobrindo Fórmula 1 desde 2000, assim, direto, desde 2007, 2008, né? A minha mãe falou, sabe que eu tô começando a gostar de Fórmula 1? Eu falei, Olha mas só. que bom. Finalmente. Antes tarde do que nunca. Então, eu acho que esse ano assim está sendo muito gostoso de cobrir por causa disso, né? Claro que agora a gente começa a ver, tomara que não caia de novo na mesmice de sempre o mesmo cara ganhar, mas já está sendo interessante. E para mim, particularmente, tá muito bacana, porque eu tenho assim um espaço muito grande para mostrar coisas que antes eu não tinha esse espaço para mostrar, né? Então, até de mim mesma, coisas que eu olho, que eu acho que são legais e dá vontade de comentar, né? E que antes eu não tinha muito esse tempo, esse espaço, né? Então, tá muito gostoso, assim, a cobertura tá cansativa, mas tá muito gostosa. Mário, um prazer estar falando contigo, e vou seguir nessa onda aí de paddock, a situação, porque a gente quer saber mesmo esse trabalho que você tem aí, né, com as equipes por trás das câmeras, né? E a gente tem uma temporada muito diferente dos anos anteriores, como você falou, né? Até então era contar e ficar chutando quando o Hamilton ia ser campeão. Dessa vez não, a gente tem de fato um clima de disputa na Fórmula 1 e uma disputa entre duas equipes, que era uma coisa que a gente não via há pelo menos 8 anos. Então, como que o clima do paddock está diferente nesse ano, nesse sentido, de ter uma disputa de duas equipes, e também como que isso ajuda o seu trabalho e dá aquele gás a mais para contar e ter mais coisas também para passar para o público? Ah, tá uma fofocaiada dos diabos, assim, né? Tá bom o negócio. Até o olhar a gente já falou, ih, chegou de mau humor, sabe? Porque já tá cheio de coisa. Na verdade, os dois maiores polos de fofocaiada aí não são como nos outros anos, que era o Hamilton e o Rosberg, ou o Vettel e o Alonso, não sei o que, não, são os chefes. Então é o Toto, né, e Christian Horner cada vez soltando uma farpa para um lado, farpa para o outro. E aí a gente já peguei, assim, eu fiz, o fim de semana passado eu queria fazer uma matéria comparando, porque eu tive uma entrevista de 15 minutos com o Toto, que foi super legal e que acabou durando mais tempo. E eu queria fazer, a minha ideia antes da entrevista era fazer um tipo de uma comparação, assim, fazer mais ou menos as mesmas perguntas em termos de atitude, assim, como chefe de equipe, tanto para o Christian Horner quanto para o Toto. Mas o Christian Horner não teve tempo para mim, tinha pouco tempo, porque o cara tinha que atender um monte de gente, era a Áustria, a Red Bull estava com pedido de entrevista até aqui, tudo na Fórmula 1 você tem que pedir com bastante antecipação, mandar em 5 vias, entregar a verde, a rosa do lado, né? Não é um troço simples assim, tipo, a gente se fala depois, não rola. E aí eu tive assim, sei lá, 5 minutos com o Christian Horner, mas o cara tava tão brabo que ele mal me respondeu, assim, foi o mínimo necessário, assim. Ele ainda me disse, eu falei, daí quando não rendeu eu fiz uma entrevista para outro lado com o Toto, que rendeu muito bem, que foi ótimo e tal, mas esse confronto tá rolando muito e ele tava vindo de uma coletiva que eu acho que foi uma porque teve, né, seguido Estíria e Áustria, acho que tinha rolado uma coisa assim, tipo suspeitas, né? Que a Mercedes estaria levantando suspeitas que a Red Bull estaria não dentro do regulamento. Primeiro foi a asa, e depois, não sei, teve alguma coisa que aconteceu depois da França, e aí os dois meio que se estranharam, e eu peguei ele depois dessa coletiva. Então ele estava brabo. E aí eu comecei dizendo assim, olha, você é um cara conhecido por ser muito... Tem uma expressão em inglês que se fala outspoken, né? Um cara que fala abertamente sobre as suas opiniões e para defender a equipe. Aí ele me interrompeu no meio e falou, você acha? Caramba! Eu acho. Eu tô falando. Eu acho.
Mas assim, já sabe, você fala, puta, tá de mau humor. Aí também pode estar de bom humor num outro dia e tal, eu tô acostumada com isso, não, né? Essa coisa assim, quem já tá há muito tempo nessa profissão não se assusta com isso, mas é só para você ter uma ideia de como cada dia tá um burburinho, um furdunço, né? Como é que vai ser? E aí agora esse negócio do Russell, será que vai para Mercedes? E o Helmut Marko já falou que seria interessante examinar. Helmut Marko, coitado, que não perdoa, coitado do Pérez. O Pérez não pode mexer fora da casinha ali que, né? Já sai falando. Coitado desse. E ele é bom, cara, ele é tribom, só o cara tá se adaptando, né? O carro tá do jeitinho do Max, pô. Helmut Marko ainda é aquele personagem folclórico da Fórmula 1, né? Tudo que ele fala tem ainda essas questões aí, né? Porque não é só Pérez. O Gasly também sofreu um monte na mão dele, né? Mas, Mário, falando um pouco mais sobre os dois protagonistas desse ano, a gente tem um Hamilton que, pela primeira vez desde o Vettel ali, em 2018, guardadas as devidas proporções, ele tem um rival na luta pelo título, um rival muito forte, que é o Verstappen. Você já falou um pouco do Verstappen estar mais maduro. Eu queria que você falasse um pouco mais disso e também o contraponto. Você acha que o Hamilton está diferente nesse ano, tendo um Verstappen forte na luta pelo título? Qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre o amadurecimento do Verstappen versus o Hamilton, que pode estar diferente. Hamilton, né? O Verstappen realmente está um cara bem mais maduro dentro e fora da pista. Você vê que ele não perde mais a cabeça como ele perdia antes, assim, né? Mesmo que você não esteja lá, né, aí do Brasil, você vendo na câmera aqui, se você está vendo a corrida, você vê que o cara já num erro não perde a cabeça, ou quando ele está sendo pressionado pelo Hamilton, ele não perde a cabeça. Ele é um cara que mantém, você vê até no rádio, ele está mais comedido, ele consegue pensar. Você vê uns caras que não conseguem pensar, eles estão tão aflitos que você vê que eles não conseguem pensar pela comunicação no rádio. Tá assim, barata voa dentro da cabeça. Você vê ele centrado, com a emoção centrada, contida, sabe? O Hamilton, ele tá começando a ficar diferente, porque no início ele tava com aquele papo de positividade, vamos lá, é legal, né? A competição é bom, eu tô louco para competir contra esses caras, eles são muito rápidos, é incrível. E ele fazia elogios, né? Sorrindo e tal. Agora o sorriso já não tá mais tão aberto, ele já tá começando a ficar meio puto, né? Já tá começando a falar, pô, o carro não anda, o carro tem que melhorar. Daí de vez em quando já saem umas coisas que depois ele tem que pedir desculpas, né? Que fala, né, da equipe. Ele fica bravo, ele tá começando a ficar bravo, então ele tá começando a mudar nesse aspecto. Não é que a personalidade dele tá mudando, a personalidade dele já tá formada. Ele se formou, esse cara, nessa essa pessoa pública dele, ele cultua, né, essa persona dele, né, de falar das coisas que ele acha importantes socialmente, de passar uma coisa positiva. Ele adotou a pessoa pública dele, né? Então, e ali ele também ele tá protegido, de uma certa forma, de qualquer tipo de entrada na vida muito pessoal dele. Ele se protege, mantém, bom, vocês querem ver, eu mostro o Roscoe, mostro as minhas roupas, mostro, né, eu sem camisa, mas aí o resto todo a gente não entra. Então ele assumiu essa persona. Agora, em relação à corrida, eu acho que ele está começando a ficar mais irritado, entendeu? Com essa posição. Nenhum deles, sai da pista para dar entrevista quando faz uma burrada ou quando o carro não está andando. Nenhum sai contente. Só que antes, no início, como ele estava muito cômodo, ele ainda podia, não é fazer às vezes de bom moço, não é que o cara tá mentindo, mas ele estava tranquilão na posição dele ali de rei, dizer, não, bacana, tá jóia, tá vindo um guri aí, ele é bom, vai ser bacana pro público ver, a nossa agora já não tá mais sendo tão bacana pro público ver, já tá começando a ficar irritado. Talvez seja a melhor definição de sair da zona de conforto, né? Talvez no início do ano ele ainda se sentia dentro de uma normalidade, aquela que ele já tinha experimentado nos últimos anos, e aí acho que nas últimas corridas, acho que especialmente depois das etapas de rua, né, Mari?
Eu acho que ali começou meio que uma ruptura tipo, putz, o negócio vai ser diferente esse ano. Talvez um pouco de inconformismo também, né? Eu acho que tem duas coisas aí, não tem só a questão das corridas de rua, mas tem assim, onde os caras achavam, então tá, agora vai voltar tudo ao normal. Corrida em circuito fechado, vai voltar tudo. Opa, não voltou. Não voltou. Não voltou. Aí de novo. Mas, assim, apesar de tudo, eu acho que o Hamilton ele tem uma certa tranquilidade, entre aspas, quando ele renova o contrato agora por mais 2 anos, de que o carro que vai reinar nos próximos anos seja de novo a Mercedes e que ele esteja de novo no topo. Então ele tem, assim, eu acredito, se fosse ele, eu ia pensar, tá ruim esse ano, mas o ano que vem eu tô de novo, sabe? Ele não tá numa posição assim, esse pode ser o meu último ano de Fórmula 1 e eu vou acabar desse jeito, perdendo para esse guri. Interessante. Ele tá num outro astral, então ele ainda tá confortável, mas ele já não tá mais tão gostoso quanto estava antes, né? Não ele, a situação. Sim. É por ele, acho que a pilotagem dele não mudou. Ele não tá mais tão gostoso quanto estava antes. Não foi isso que eu quis dizer. Vou colocar aqui. Mariana Becker. Hamilton não está tão mais gostoso, né? Poxa vida, Mariana. Pena que você fez essa correção, senão a gente usa essa manchete. Podia. Tudo bem. Mas falar em relacionamento com pilotos, não estou falando que você teve, mas esse ano, inclusive, a gente já teve até algumas situações meio que te pegaram, eu acho que mais te pegou de surpresa por conta da reação de alguns pilotos, principalmente eu acho que o caso do Fernando Alonso, naquele quali, acho que foi em Portugal, que ele não te respondeu de uma maneira muito educada, né? Também eu acho que já teve com o próprio Nikita Mazepin também, se eu não estiver enganado, mas eu acho que foram só os dois. Como que você classifica esse episódio com o Alonso, principalmente, e se ele, assim, se tem uma carreira, como você disse, desde a Fórmula 1, desde que ano, cobrindo continuamente? 2007. 2007 eu fiz poucos grandes prêmios e a partir de 2008 eu passei a fazer metade deles, até esse ano que eu faço todos. Esse episódio do Alonso, ele tá no teu ranking de saias justas? Em que colocação ali? Ah, não, bem mais baixo, eu já passei por várias outras. Eu que me ponho, assim, muita saia justa, assim, que as pessoas podem morrer, assim, de rir de mim, essa pessoa, né, mas, assim, assim, saia justa é uma coisa, ser desagradável é outra, né. Ele pode te deixar numa saia justa de ser desagradável, né? Ali ele não me deixou de saia justa, ele me deixou numa posição desagradável. O que eu acho que aconteceu ali, assim, ele tava puto, tava brabo. Pode falar. Agora falei também. Não tem problema. E não tava entendendo nada do carro, o carro sambando ali naquele asfalto de Portugal. E aí eu saio fazendo para ele uma pergunta, em vez de fazer uma pergunta direta, e aí tá a minha parcela de culpa nessa história, não que eu mereça aquilo ali que ele fez, eu acho que aquilo ali, a pessoa tem que se comportar, não interessa, sabe? Eu não estava fazendo nenhuma pergunta assim, vem cá, é verdade que é sua mãe. Eu resolvi fazer uma pergunta de análise ali. Eu falei, pô, você que tem tanta experiência, como é que você vê uma pista como essa para dominar? Fiz uma pergunta muito complexa para aquele momento. E ele não estava ouvindo. E aí ele pediu de novo, e eu tentei de outra forma, e ele fez aquilo, né? Não. Aí eu tentei mais um jeito, a mesma pergunta, ele falou sim. Aí eu tirei o microfone e falei, bom, não quer falar, não fala. Passou e tal. E ele, assim, comigo eu nunca tinha tido esse problema com ele. Tem muita gente que reclama dele, né? Que fala que ele é de lua, que ele é grosso, não sei o quê. Eu, particularmente, nunca tinha tido nenhum problema. Eu vi ele sendo grosseiro com o Guilherme Pereira, que é o repórter mais fofo da face da Terra. Não existe repórter mais fofo que o Guilherme Pereira. E assim, de graça. E isso eu já fiquei meio... Porra, sabe? O cara tão bacana, tá ali... Mas como nunca tinha sido comigo, então eu acho que assim, eu peguei o cara num momento ruim,
não fiz a pergunta que eu deveria ter feito, mas eu acho que ele me respondeu muito mal. Assim, eu acho que ele foi infeliz ali talvez tenha se, sabe, deixado soltar aquela fera dele lá que ele é dentro. Mas aí depois, sabe, ele também teve a grandeza de se desculpar. Porque o que eu fiz? Eu ia ter que entrevistar o cara no dia seguinte. E eu ia ter que entrevistar o cara no dia seguinte, no grande prêmio seguinte, no outro grande prêmio, durante o ano inteiro, toda quinta, sexta, sábado e domingo. Então não ia dar para ficar um climão. Sim. Entendeu? Tem que resolver. Eu acho, pelo menos isso. Eu tenho que fazer a minha função e ele tem que fazer a dele. Então, quando ele chegou no dia seguinte para falar, quando ele chegou para mim, eu não sei também se ele leu alguma coisa, que eu sei que teve bastante reação na internet. Né? Eu não sei também se ele leu, ou se faz diferença, ou se não faz diferença, mas o fato é que ele chegou e eu falei, tá mais calmo? Posso entrevistar você? Rindo já, sabe? Tipo, vamos zerar? E ele falou, pô, me desculpa, eu não estava ouvindo, aí tu me fez uma pergunta que eu não entendi, eu estava brabo, eu não estava ouvindo aquela barulheira, desculpa. Aí eu fiz a pergunta, ele me deu uma resposta maravilhosa, como um profissional que sabe fazer, um cara maduro, falou, vou dar também, né, uma colher de chá para essa colher de chá não, vou dar sobremesa para essa guria, já que ontem eu não deixei ela nem jantar. E aí me deu uma puta resposta linda. Perguntei outra coisa também, um respostaço longo, bem elaborado. O Alonso é inteligente, né? Então ele é um cara que rende pra gente, jornalista, ele é um cara que rende bem, né? Ele explica bem o que ele não é só fala, ele fala com conteúdo, início, meio, fim, ele esclarece as coisas, né, que você quer saber. E aí ele termina, e aí antes de sair ele para de novo e fala, realmente me desculpa. Eu falei, tá tudo certo. Zerado. E aí foi assim. E com o Mazepin foi uma coisa mais assim de garoto dele, sabe? Veio meio bacanudo, assim, meio se achando. E eu falei, vem cá, o que aconteceu ali? Ah, ultrapassei ele, né? Aí eu meio que também não tava muito saco, falei, tá bom. Não, talvez fosse outro cara que eu me interessasse mais, eu ia dizer, mas elabora um pouco mais. Por que você passou pela direita? Por que passou pela esquerda? Por que foi tão difícil? Por que você não deu espaço? Qualquer coisa, né? A gente que é jornalista sabe, não dá a resposta de um jeito, você tenta perguntar do outro para conseguir a resposta que você precisa. Mas ali eu não estava precisando de nada. Entendeu? Eu entrevistei, não quer responder, não responde, amigo. Quando tiver com vontade, você responde.